Olá, estamos de volta com o nosso programa Histórias que Ensinam e hoje a gente vai fazer um bate-papo aqui que muita gente pediu. Fale um pouquinho de vocês, quem são, o que vocês fazem, o que vocês gostam. Um programa só não vai dar, né? Então, hoje a gente resolveu mudar, estamos aqui tete a tete, uma com a outra. Cristiane Linhares, minha parceira, o que você está achando do nosso programa, Cris? Bom, vamos lá, meu povo. Olha, esse Histórias que Ensina tá ensinando muita gente, muita coisa, né, Francisca? Que Nossa. coisa gostosa, né? Mas eu quero agradecer primeiro pela parceria. Mais uma vez eu vou dizer que é uma honra estar com você. Você é uma mulher fantástica, que tem muita história para contar. Ela tem muita coisa para ensinar. A Francisca guarda coisas assim que as pessoas não acreditam. E a vida dela transforma pessoas. Como nós nos conhecemos na Zumbi, né, Francisco, que nós transformamos vida de pessoas, esse programa busca isso, né? Exatamente. Acrescentar. Bom, esse programa tá sendo fantástico, né? Meus amigos estão adorando, os seus também, que nós conversamos muito sobre isso. Espero que os inimigos também. Tudo! Amigo, inimigo, tá gato, cachorro, certo. papagaio. Então, assim, na verdade, nós estamos nos reencontrando nessas histórias, né? Com certeza. Porque nossos entrevistados contam histórias e a gente fica aqui, né, Francisca? Eu tô aprendendo muito, 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 como o último programa do Wilson, por exemplo. Não foi uma coisa fantástica? Eu já quero até voltar a estudar. Não, então, as pessoas trazem histórias que fazem parte do nosso cotidiano e nós não paramos para pensar que nós passamos por aquilo. É uma loucura, né? Exatamente. Mas eu queria falar um pouquinho quem é Cristiane Linhares, Meg, para os amigos. Quem é? Como você se autodefine, Meg? Eu, Cristiane Linhares Meg, né, me defino como uma mulher preta, com 54 anos, bem vividos. Eu não vou falar minha idade. Eu vou falar porque eu amo a minha idade, pessoal. 54 anos bem vividos, uma pessoa feliz, uma pessoa abençoada por Deus e pelo orixá, pela vida que eu tenho, pela saúde, pelos amigos e pela minha profissão. E agora, essa nova profissão com a Francisca que ela tá me ensinando, né, como ser uma pequena jornalista, porque eu faço uma entrevista também. Então, essa é a profissão que você trilha seu caminho, Francisca, brilhantemente. E eu tô aprendendo contigo. Então, a Meg é uma pessoa que não para de lutar, não para de sonhar, acredita no ser humano, acredita que as pessoas podem mudar, que as pessoas podem ser felizes. E eu busco todo dia isso. Sou uma mulher, não vou falar encrenqueira, né? Meus amigos sabem. Não, mas uma mulher que gosta doce, princesa. Eu sou uma mulher que gosta do certo. Eu gosto de estar perto das pessoas. Eu gosto de ter amigos. Eu gosto de viajar pelo mundo. Eu adoro viajar, Francisca, você sabe disso, né? É uma coisa que eu não abro mão da minha vida, é viajar. Porque viagem você coleciona memórias. E a memória da gente é uma coisa muito legal. Exatamente. É bem... Toda vez que eu procuro a Meg, onde está? Estou em tal país, estou em tal lugar, estou fazendo isso, fazendo aquilo. Mas, né? Francisca, depois da Covid, o que a gente leva e a gente aprendeu da vida? Nada. Nós nos resumimos naquele inteirinho, naquele pouco espaço e nada. Então, vamos viver hoje o tudo, né? Eu amo a minha profissão, eu amo ser advogada. Fui professora por 20 anos, né, Francisca? Sim. Onde eu tive a honra e o prazer de te conhecer nessa minha trajetória. E hoje eu não ministro mais aulas. Gosto muito, mas não sinto falta, porque hoje é outro padrão de vida, né? Uhum. Tomava muito meu tempo. E hoje o meu tempo tem que ser dividido entre a advocacia e para mim. Para eu poder aproveitar, viajar, não dá para ministrar aula. E eu gosto de fazer isso. Isso me faz bem. Isso me faz feliz. E, gente, tá ouvindo, né? Histórias que ensinam, aprendam também, veja se experimenta, né, viajar. Tem muita gente que não mas sai, não precisa ser né? para fora do país. Sim, o Brasil é maravilhoso. Pode ser aqui dentro, para a cidade vizinha, as pessoas, não, vou gastar. Mas se você vai até a praia, vou falar Santos, Praia Grande, o litoral você vai gastar. Então economiza um pouquinho, aí vai no Rio de Janeiro, vai em Belo Horizonte, assim vai. Mas eu também quero perguntar quem é a Chica Rodrigues. Francisca não quer muito formal. Quem é? Eu conheço um pouquinho, mas o público precisa saber quem é a Chica Rodrigues. Eu sou Francisca Rodrigues, Chica para os íntimos. Eu sou uma mulher preta também, jornalista.
Também sou uma pessoa feliz hoje, realizada. Nunca me vi numa outra profissão que não fosse o jornalismo. Já sou cofundadora, né, da Universidade Zumbi dos Palmares e já atuei dentro da educação. Então, hoje eu trabalho um pouco com educação, mais com jornalismo, que é a minha paixão mesmo. Nunca quis ser outra coisa e não me imagino fazendo outra coisa. E eu sou uma pessoa feliz também, adoro viajar, adoro passar tempos fora do Brasil, aí voltar e, sabe, ser acolhida, que não existe lugar melhor no mundo do que o nosso país. Que Por o mais Brasil, que seja. o Brasil é tudo, né? Nós viajamos, vamos pra, mas, gente, o Brasil não é, Francisca, Não, é eu uma terra conheço, abençoada, eu né? conheço muitos países, gosto muito. É muito bom quando você está lá fora, tem seus perrengues e tudo mais, mas não existe lugar melhor do que a casa da gente. Mas que, né? que lugar que não tem perrengue no Sim, mundo, sim, né? inclusive o Brasil. Tem Inclusive perrengue, o Brasil. lá fora tem perrengue. Mas é isso, eu gosto muito de viajar também, gosto de aprender e gosto de estar conversando com as pessoas. Então, esse trabalho que a gente fez, né, eu e você também, e muitos outros colegas na Zumbi dos Palmares, a gente viu que a gente mudou a vida de pessoas, né? Então, eu pensei, poxa, por que não contar a vida dessas pessoas para que outros, né, tenham uma experiência, tenham um espelho? E foi isso que, com essa ideia que surgiu, né? Você pensou que queria fazer um podcast, eu também queria, juntou a fome com a vontade de comer. E nós estamos aqui, né, Francisca? Histórias que ensinam. A fome com a vontade de comer, nós estamos aqui. Ô, Francisca, né, você fala, né, nós falamos de histórias que ensina. E é tão gostoso quando vem aqueles alunos, né? O prof, olha, hoje eu venci. Hoje eu estou em X cargo, né? Porque nós somos alunos aí há mais de 20 anos Sim, que se deram super bem na vida, sim, que moram sim. fora do país. Sim, muitos. Muitos foram embora, não estão mais aqui conosco, né? E estão bem, não é que foram só foram embora tentar como, né, como sem estar legalmente no não, país, eles nada. estão super bem, se deram bem na E vida. muitos aqui também, né? Muitos aqui com boas profissões, com bons cargos, enfim. Eu acho que a gente cumpriu a missão, né, naquele tempo. Assim, a gente fica satisfeita, né? De fica, ver um fica. aluno, olha, professora, passei num concurso público, olha, professora, eu consegui isso. Isso para nós é uma satisfação, né? É uma coisa exatamente. muito gostosa, né? E, aliás, a gente precisa trazer alguns, né, para contar essas histórias. Alunos, também. se candidatem. Quem quiser, nós estamos aqui. Mas antes tem que se inscrever no nosso canal, né? O aluno que não se inscreveu no nosso canal não vem no Histórias que Ensinam, né, Francisca? É isso aí. Então, nós vamos ter aí uns 2, 3 mil alunos. Ó, nós estamos pedindo aí para vocês, né, ex-alunos, que compartilhem, se inscrevam no nosso canal, divulguem as histórias, porque alguma coisa alguém vai tirar de bom, Sim. alguma coisa vai mudar dentro de nós, alguma coisinha vai mudar, ou dentro de alguém que precisa ouvir uma palavra gostosa, Sim, né? sim. Tivemos aí tantos programas legais, ó, KLJ, Marquinhos, Claudinha. Só fera, né? Só Wilson, fera. olha, e por aí vários, Só né? fera. Várias pessoas que Só vieram fera. aqui e trouxeram um pouquinho da sua vida, da sua história, não só no Histórias, que nós também começamos no Conexão. Então, desde lá, as pessoas vêm contando os seus trabalhos, não é isso, Sim, Francisca? sim. Mas é assim, quem vê a gente hoje, a gente é feliz, realizado, mas teve muita perrengue, muita coisa, né? Muito... Como não ter perrengue na vida? Porque senão não tem graça, Francisca. Eu preferia não ter. Como que nós vamos olhar Eu para trás? preferia não ter perrengue. Nós preferimos não ter, mas já que tivemos, por isso que estamos aqui, para contar nossas histórias, nós passamos por alguma coisa, né? E são os nossos antepassados, né? A minha família toda, minha mãe, meus irmãos. Eu acho que sem eles, eu sou a mais nova, né, da família, então eu fui criada mesmo com todas as dificuldades, falta de comida, disso, daquilo, eu fui criada como uma princesinha, eu sempre fui ali protegida, né? Então, onde eu estou hoje, eu agradeço imensamente minha mãe, meus irmãos, e tenho certeza que meus irmãos estão assistindo. Um beijo para vocês. Eu fico até emocionada. Mesmo, não dá. Mas se não fosse eles, eu não estaria aqui, né? Então... aproveitando também, né? Nossos ancestrais, né? Que tantos passaram por aqui, para nós estarmos aqui hoje. Eu também digo, se não fosse a minha mãe, uma mulher forte, guerreira, que quem conhece, né? Sabia como que ela era uma batalhadora, lutadora. Mas eu fui criada pela minha irmã mais velha, pela Thelma, né? Meus irmãos sempre me apoiaram. Eu também beijo sou pra a Thelma, que né? adora. Um beijo pra Thelma.
Pra Pretinha, que é meu braço, meu corpo, minha perna. Pô, Oswaldo, que é meu irmão que eu amo. Então, assim, sem família, né? Eu sempre falo pras pessoas, o seio de uma sociedade é família. Se nós não temos essa base, nós não somos nada, né? E no decorrer dessa nossa trajetória, nós adquirimos outras famílias também, né? Sim, sim, Eu sim. adquiri minha família de orixá, né? Que eu Uhum. peço a benção aos meus mais velhos, aos meus mais novos, né? E aos meus amigos. E essa trajetória, a gente olha pra trás e fala, nossa, quanta coisa nós passamos. E nós temos algumas histórias parecidas, né? Nós Nossa, somos filhas de empregadas de domésticas. empregadas domésticas, também fui criada pela minha irmã mais velha, então e tenho também uma irmã que é meus braços, né, meu coração também, então Mas eu não era a queridinha da minha casa era a Pretinha, a Lolita. Ela era a queridinha, mas tudo bem. Mas a nossa vida é muito, né? A gente vai conversando e ela vai se cruzando, né, Francisca? Vai... mas Meg, sabe o que eu acho interessante que as famílias pretas, né, a maioria é desestruturada, né? Nós também viemos de uma família desestruturada. Eu não tive pai, né? Meu pai foi embora. Então também era aquele perrengue da mãe e dos irmãos cuidando. Mas mesmo assim, a gente venceu, né? A gente venceu. Então é É, questão de escolhas meu aí. pai foi embora, mas foi pro céu. Meu pai morreu, eu tinha 3 anos, eu era muito nova. E aí é aquela história. As famílias pretas, elas Sustentadas pelas mães pelas pretas. mães e mulheres pretas, né? Que trabalhavam e tinham que manter seus filhos, né? Então, e que acontece isso hoje muito, né? Nós vemos aí várias histórias, né? Continua, né? A situação não O mudou, né? ciclo Até não hoje. mudou, né? Ainda continua aquele ciclo vicioso. Nós estamos buscando galgar, mudar essa sociedade, mas a gente vê que tem ainda muita dificuldade, né? Eu não sou tão otimista assim como você o tempo todo. E eu não vejo, eu acho que essa mudança não vem ainda Nesse século. nesse século, eu não sei. Eu É tenho uma bem esperança, difícil, sabia? porque assim, segundo dados aí do próprio IBGE, né, a maioria das famílias brasileiras é sustentada por mulheres, pela mãe, né, pelos tios, tal, pelas tias. Então eu não vejo ainda muita mudança, mas a gente Mas, Francisca, tá já viu aquela torcendo, história né? de esperança é a última que morre? Se nós não tivermos essa esperança, né, esse fogo que arde, a gente querer que mude, nada acontece, Não, é fica por isso que a gente está estagnado, aqui né? contando histórias que ensinam, que é para ensinar realmente né, A essa nova buscar, né? geração. Que essa nova geração busque, gente. Não Busca. desista, né? E o caminho sempre nós somos educadores é pela educação, né? Se você não estudar, não tem caminho fácil. Fica fácil se você estudar, senão você vai ter. É aquela escolha, né? Ou é a marreta ou é a caneta, né? Então o mais leve é a caneta. E mesmo estudando, é É difícil, difícil, mas né? é um caminho É mais mais brando, mais vamos dizer, brando, mais mais brando, brando. né? É mais brando. Mas é assim, eu acho que vocês não devem desistir. Mulheres e homens pretos, né? Não devem desistir, porque o caminho tá aí. E a gente tem que pegar o caminho, nós vamos fazer nosso caminho. São as pessoas que vão trilhar. Quando eu era pequena, eu pensava, ai, o que eu vou ser quando eu crescer? E aí a gente vai crescendo, né? Passa por várias coisas, né? Eu perdi minha mãe muito nova, com 21 anos, e aí eu tive que amadurecer. Querendo ou não, eu obrigada a amadurecer. Exato. E aí chega um dado momento da vida que você fala, ai, tô cansada. Aí você acorda e diz, não tô cansada. Eu não cheguei ainda onde eu queria. E você já chegou onde queria? Eu posso dizer que sim, Francisca. Eu também. Eu já cheguei, Eu me sinto graças muito. ao orixá e a Deus, eu cheguei onde eu queria. Hoje eu Eu sou também. uma mulher empoderada, somos mulheres empoderadas, pretas e satisfeitas com a vida que levamos, com a vida que Sim, temos. sim. É que, na verdade, eu sou uma pessoa que eu nunca tô satisfeita com nada. Eu sempre quero mais. Meu problema é esse. A minha questão agora, sempre quero mais viajar. Agora o meu lema é viajar. Agora Mas é querer mais sempre, alguma coisa, não sempre importa. quero conhecer outro país, sempre quero conhecer outras pessoas, que é uma coisa fantástica, né? É uma experiência realmente. E você sabe que eu aprendi isso com a minha irmã mais velha, que já está no céu, que ela adorava viajar. Lógico que não tinha muitas condições, mas sempre que ela podia, ela viajava. E vinha e contava as coisas pra gente. Então, eu acabei ficando com essa curiosidade
E hoje eu só quero viajar. Só quero viajar. Então, Na verdade, hoje nós só queremos ser felizes. exato. E cada um vai saber onde está o seu ponto da felicidade, né? Tem uns que quer comer bem, outros é beber, outros é viajar, mas que vocês encontrem realmente o que seja o equilíbrio para sua vida, né? Porque quando você encontra o equilíbrio, você acaba se tornando feliz. Exato. São histórias que ensinam da dona Cristiane Linhares, Meg, querida. E da dona Chica Rodrigues. Aproveitando, eu queria que você falasse para nós se você tem algum projeto que você nunca realizou na vida. Projeto, olha, no momento, Deixou alguma coisa para trás? Que você fala, hoje eu faria isso. olha, não, eu acho que as coisas que eu quis fazer e outras que nem me passaram pela cabeça, né? Eu acho que eu fiz. Não, acho que não tenho nenhum arrependimento em nada que ficou para trás, não. Eu gosto de tudo que eu fiz, né? Mesmo até as lições, né? Amargas, mas que nos fazem fortes, né? E a gente percebe. Hoje eu nem tomo mais como lição amarga, mas aprendi a dizer que é livramento, né? Então, eu não me recordo de nada assim que eu. Ah, talvez eu gostaria de tocar bateria, Ah, olha, uma roqueira. de aprender a tocar bateria, roqueira, assim, daquelas bem. Acho que é uma coisa que tá aí, que talvez eu até vá começar a aprender. Mas você disse aí, nada que ficou as Não. lições, o amargo, mas o amargo se transforma em doce, porque daquilo nós transformamos a nossa vida Sim, sim, e nos sim, tornamos pessoas melhores. sim, Então o que foi ruim se torna bom. sim. Do negativo, vamos transformar no positivo. Exatamente. Que depois que passa, né, a gente percebe, não, realmente foi livramento, né? Então, eu acho, olha, que agora é uma ideia. Acho que eu vou começar a aprender a tocar bateria, Olha, vou ter que eu uma sempre amiga, quis. vou ter uma amiga roqueira, né? E quando você fala do negativo, eu vou falar de uma história negativa que eu passei há pouco tempo, né? Que foi a história do racismo que eu Sim, sofri, que eu fui chamada de terrível. macaca. E aí eu quero falar do negativo dessa história, Hum, né? Pra trazer pro positivo da minha vida. uhum. Quando eu passei aquela situação, eu me senti naquele momento impotente, né? Porque eu, advogada, já há 30 anos na área, me senti impotente. E aí, quando eu fui pro Instagram, pra mídia, pra contar o que eu tinha passado, e eu fui acolhida, aquilo me deu uma força. Porque o medo, gente, por que eu tô falando isso? Porque várias pessoas passam por essa situação. Isso causa trauma, não dá pra Sim, dizer que sim, não. sim. Nos deixa numa situação constrangedora, Imagina. uma situação que a gente se sente humilhada e uma situação que às vezes precisa até de acompanhamento psicológico. E isso não é vergonha. Não tem vergonha nenhuma dizer isso daí. Todo mundo precisa. Todo mundo, determinado dia, sai do eixo. Ninguém consegue ser perfeito o tempo todo. E isso me tirou do eixo. Imagina. Bom, eu acompanhei, né? Não, mas quando eu digo que me tirou do eixo, é porque eu descobri que tem muita gente diariamente que passa por isso e elas têm medo de se mostrar, de contar o que aconteceu, Francisca. Elas têm medo da situação, elas têm medo que a sociedade vai julgar. Várias pessoas, eu recebi várias mensagens das pessoas dizendo se eu não ia ter medo de uma represália. Eu tive represália, mas eu não tive medo. Por quê? Porque o todo me ajudou. Então, quando você descobre que você não está sozinha, isso te transforma numa pessoa forte. Agora, eu lembro da situação e você é uma profissional que está acostumada a acompanhar clientes a uma delegacia e você chegou lá e não foi bem recebido. Você chamou a polícia e não teve o acolhimento. Você imagina uma pessoa que nem entende de lei, que não sabe esses seus direitos no teu lugar. Deve ser terrível, Não, né? eu que entendia, passei por tudo aquilo. E quem não entende? E eu vou falar pra vocês, graças a Deus, eu tenho amigos. Quem tem amigo tem tudo na vida. Por quê? Você conseguiu virar processo. Consegui. Mas por quê? A mídia me ajudou, meus amigos me deram força. Eu busquei ajuda. Sem ajuda, não vai. Então, quando você fala, você consegue. Às vezes as pessoas não fazem nada, Francisca, porque elas sabem que não vão conseguir. Porque a nossa legislação é muito boa.
Mas na prática, às vezes ela se torna uma mentira. E começa na hora de fazer o boletim, né, de ocorrência. Começa na hora que você é atendido. Vamos falar dessa forma, não importa por quem. Se é polícia civil, se é polícia militar. Na hora do atendimento, você é tratado de qualquer forma, de qualquer jeito. E a pessoa tá em choque ali com aquela situação, né? Esses dias eu tava vendo uma reportagem, o cara partiu pra cima de um chinês que tá aqui no nosso país, nada contra os chineses, mas vem aqui, chamou o cara de escravo, preto escravo. A população se revoltou, partiu pra cima dele, quebrou, infelizmente, ele e a loja. Não é certo fazer justiça com as próprias mãos, mas no momento desse, me perguntaram o que você faria. Eu disse, eu não sei, porque é muito difícil. Imagino. Né? E a reação dele, e as pessoas ficaram revoltadas. Talvez em pensar que, olha, vai vir aqui quem tem que atender e nada vai acontecer. E aí filmaram toda aquela situação e, graças a Deus, depois teve um bom final, que poderia ser muito pior. Tragédia, porque ainda, né? não, sabe por quê? O chinês ainda pegou aquelas facas de açougueira, aquelas quadradonas, e foi pra cima. Então, olha que tragédia poderia ter acontecido. Então, quando as pessoas têm essa sensação de impunidade, infelizmente, não façam isso, gente. Justiça com as próprias mãos. Por quê? Depois nós mesmos somos prejudicados. Sim, sim. E aquele seu ofensor fica numa situação privilegiada. Olha que absurdo eu estar falando isso. Mas é a nossa realidade, é da nossa legislação. Não dá para tampar o sol com a peneira. Então, dessas histórias que ensinam, você diz... Eu digo que não desistam de vocês. Não desistam de lutar pelos seus objetivos por ser um homem, uma mulher, uma trans preta. Um GLS não importa. Não tenha vergonha da sua cor de pele. Não desista de quem você é. Porque a essência está dentro de você. Não no que as pessoas dizem. É isso, que forte, hein? Mas é a verdade. E se você tem uma história parecida, comenta aí com a gente, que a gente vai responder, né, Meg? Vamos colocar no nosso chat, compartilha a nossa história. Nós temos que compartilhar as nossas histórias. Sim, Contem vocês no chat as histórias de vocês. Se apresente. Quem sabe a gente... Quem sabe nós não convidamos, né, Francisco? Para vocês virem aqui contar a história de vocês. Contar a história de vocês. O que a gente quer são histórias reais. Né? Histórias de pessoas que vivenciaram. Porque a história da Carochinha nós já sabemos constantemente, né? Não é só o que tá aí na mídia. A história que a Cinderela era loira, que não sei quem era branco, tudo. Isso aí a gente já sabe, porque a escola ensinou pra nós. Eu fui aprender depois de uma certa idade, né? Vou falar depois de velha que eu tô uma pessoa experiente, né? Mas, né, por isso que de uma certa idade nós vamos descobrir várias coisas que Cleópatra, aquela coisa maravilhosa. Com certeza era negra. Não, mas Egito, a história que disse o quê? Do cinema? De tudo? Linda, branca, maravilhosa. Com os olhos azuis, que não é a verdade. Azuis, é verdade. Então, nossos heróis são pretos. Sim, com certeza. Que vem da história são pretos também. E é isso, a história não conta. É porque o mundo é isso, é branco-preto, né? Não tem só o branco, né? Tem um amarelo também, né? Que dizem que o chinês é amarelo, então, né? Mas... tá aí as cores, e as cores são lindas. Com certeza. Eu acho que a gente, qualquer etnia, qualquer cor, né? A pele deve ser respeitada, mas aqui nós estamos falando duas mulheres negras, por isso estamos falando da pele preta. Da cor de pele preta, mas eu acredito que todos têm uma história, ou histórias que ensinam, traz histórias verdadeiras, reais, né? E está ensinando. Eu mesmo estou aprendendo coisas assim e me despertando muita coisa, muito gatilho legal, muita coisa legal. Não é? Então... as pessoas, aqui nas nossas entrevistas, as pessoas ficam falando e nós nos deparamos aqui imaginando como seria eu nessa situação, o que eu faria. Então, na verdade, o mundo está aí, o aprendizado é diário, né, Francisca? Diário. Todo dia é uma história nova, todo dia um aprendizado novo, todo dia é uma aventura. E quando nós acordamos todo dia, vamos agradecer pela vida, né? É isso mesmo. Que a gente pode estar aqui e viver. Então, minha companheira... Gostou do programa? Eu adorei, eu adoro tudo sempre. Ela fala, você gosta de tudo. Eu adoro tudo. Então é isso, olha, era só um bate-papo que a gente queria trazer um pouquinho da nossa história para vocês.
Que vocês se encontrem também aqui dentro do nosso programa, participem, nos ajudem a divulgar, façam seus comentários, mande suas histórias, enfim, estamos juntos aí. Na verdade, nosso bate-papo é para que vocês saibam que nós também passamos por várias histórias, várias situações, e nós estamos aqui, nós conseguimos chegar. E se nós conseguimos, vocês também vão conseguir. Então, compartilhem, divulguem histórias que ensinam. Histórias que ensinam.